eu acho que a gente pode fazer um outro encontro com foco no veganismo. Você tem razão também, porque o nosso assunto principal, o mais popular, é a Não é obesidade, esse. né? É. A obesidade Olá, ela é epidêmica. Oi, Ana, seja bem-vinda. obrigada. Desculpa o atraso, problemas técnicos. Mas essas coisas acontecem. Pois é, mas agora já tá tudo certo. Tudo bem, Ana Ótimo. Carolina? Tudo bom, Esse é o prazer. professor Isidoro, Satisfação, que você já conhece, ele foi seu professor quando você fez o Aham. curso de extensão, né? Sim, nossa, então, foi ótimo. satisfação estarmos juntos mais uma vez. Ai, que Isso prazer. mesmo. E eu Pois é, fiquei nós. bem contente que ela está conosco, né, Dirce? Uma cria nova Exatamente. voltando para casa. Pô, coisa Exatamente. boa. Que coisa boa. É um prazer também, alguns anos depois, poder voltar, alguns muitos anos. E eu Pois é, gostaria mas muito que você fincasse raízes conosco. Vai ser tomara. um prazer. Exatamente. E eu acho super importante que a gente possa efetivamente é, ter contato com esses alunos que já participaram do curso, já têm um interesse grande nesse assunto, que é um assunto tão importante hoje em dia, estudar para a gente poder entender melhor os transtornos alimentares. Eu acho que essa é uma função do nosso curso, e o fato da gente poder contar com a Ana Carolina, eu acho que é um dado importantíssimo de como as coisas vão evoluindo e como que o interesse por um tema como os transtornos alimentares está tão na atualidade. Ana, você fez o curso de extensão em que ano? Acho que foi 2008, né? 2008 foi. Pois é, olha só. 12 anos depois, Ana Carolina volta para o curso, agora como Sim. professora, tendo passado por uma experiência acadêmica importante. Ana Carolina fez mestrado, fez doutorado, enfim, é uma pessoa que tem muito interesse na área de transtorno alimentar. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre essa importância, né, do estudo dos transtornos alimentares e vamos poder ouvir um pouco o ponto de vista médico, o ponto de vista nutricional e também o ponto de vista psicológico. Então, Ana Carolina, você que está começando hoje conosco, a gente está aproveitando para te convidar para se tornar membro da Sobrata, que é a Sociedade Brasileira de Transtorno Alimentar. Você será muito Nossa, que bem-vinda. honra. Que Pois é, legal. querida. Então, fala um pouquinho sobre a sua experiência com a nutrição e com os transtornos alimentares. Como é que começou o seu interesse para a gente entender um pouco como é que Aham. você chegou até aqui? Tá, eu acho importante falar porque a minha formação como nutricionista ela é um pouco diferente, né? Não é muito tradicional. Então, eu acho que explicar um pouquinho dessa trajetória fala muito sobre o que eu entendo hoje como nutrição e como o tratamento dos transtornos alimentares também, né? Então, quando eu tinha uns 14 anos, eu tive contato com um amigo, né? Eu quase perdi um amigo com anorexia. Ele era obeso e teve um emagrecimento muito grande em pouco tempo. Tudo começou com uma dieta, né, bem restritiva. E como acho que a nossa cultura, né, valida muito o emagrecimento, enfim, dificulta muito a nossa relação com a comida, né? Ele foi se perdendo nesse universo e acabou abrindo um quadro de anorexia bem grave. Ele foi internado. Ele era o melhor aluno da minha turma, então ele tinha um traço, assim, os traços psicológicos dele eram bem característicos, né, da anorexia. E aí os amigos mais próximos foram envolvidos no tratamento, inclusive eu. E aí eu me encantei pela complexidade daquele caso, né? Eu comecei a querer entender o que que fazia a gente escolher os alimentos que a gente come, né? A gente tem muita disponibilidade de comida, fácil acesso, e o nosso comportamento alimentar ele é muito automatizado, né? Por isso que no É ambiente que a gente está verdade. inserido hoje, essa automatização desse comportamento está sendo disfuncional, né? E aí, É enfim, verdade.
né, isso é uma coisa é o que mais me encanta estudar, né, a influência do meio sobre o nosso comportamento alimentar. E aí eu fui estudar nutrição então para entender o que que direcionava as nossas escolhas, as nossas formações de preferência. E aí eu entrei na faculdade, na FRJ em 2006, mas eu percebi desde o início que a formação era uma formação incrível, mas com um olhar ainda muito biomédico, muito da fisiologia, da bioquímica, que eu acho que é fundamental, mas eu sentia falta de olhar para o comportamento humano, para essa relação que era o que mais me atraía, nessa relação com a comida. Então eu fui estudar o cérebro, porque eu entendia que tudo passava pelo cérebro, e aí eu fui, desde o meu segundo período da faculdade, fui, fazer um estágio num laboratório de neuroquímica, que foi onde eu fiquei por 10 anos. Então eu terminei a faculdade em 2011, aquela prática não me conectava muito com o que eu tinha aprendido, e aí eu segui a área acadêmica direto, fiz meu mestrado, meu doutorado, estudando a influência do açúcar na nossa formação de preferência alimentar. Fiquei um tempo nos Estados Unidos estudando isso também. E em 2017 eu defendi meu doutorado e eu sentia falta desse contato humano, de fato voltar a trabalhar, né, ou poder desenvolver um trabalho com comportamento alimentar. E aí desde então, do início de 2018 até agora, é onde eu venho desenvolvendo toda a minha profissão na área clínica, com esse olhar da neurociência também. Olha, eu acho que você vai ter uma contribuição importantíssima no nosso curso, Que porque bom. essa ligação através da neurociência é muito bem-vinda. A gente sabe que a neurociência está tendo um, um, um boom nesse Sim, momento, exatamente em função de descobertas importantíssimas, né? é. E eu acho que esse exemplo que você trouxe desse seu amigo que te chamou a atenção quando você tinha 14 anos, eu Aham. acho muito interessante, porque mostra exatamente essa profunda ligação que existe entre obesidade e anorexia. Uma Sim, pessoa obesa, ela pode desenvolver anorexia sim, e a gente precisa estar atento para isso, porque é uma pessoa que tem muita dificuldade com os limites. Então, ou ela come sim. demais, ou ela come de menos. Eu acho que esse exemplo que você deu, Ana Carolina, é um exemplo muito rico e faz a Aham. gente refletir mesmo sobre o fato de que anorexia e bulimia, eu costumo dizer que são formas reativas de se lidar com a obesidade, porque em todas elas está presente o transtorno alimentar. Sim, Então, quando um paciente faz uma cirurgia bariátrica e fica tendo fantasias de que terá e poderá desenvolver uma anorexia, a gente precisa ter escuta para isso, porque aham. parece maluquice, mas não é. Prova Não, disso foi o que o seu amigo vivenciou. sim. Eu acho que tem uma questão cultural muito importante nisso, né, porque a gente vive um paradoxo muito grande, num ambiente que a gente tem disponibilidade de comidas de tão baixo valor nutricional, né, e de fácil acesso, em abundância, e uma pressão estética muito grande. Né, então e tem um estigma da obesidade também, um estigma do obeso, que também é importante a gente falar, né. E aí eu acho que Uhum, as pessoas, como polariza muito, né, então eu como tudo de tudo o tempo todo, e isso vai ser disfuncional, ou então eu uhum. vou desenvolvendo uma negação, né, e vou sendo reforçado positivamente na nossa sociedade de que quanto mais magro melhor, mais bonito, mais bem-sucedido, e aí as pessoas se Exatamente. perdem nesse percurso, né, se Uhum, desconectam. exatamente. Vai ser É, muito legal a gente. Op- e tudo isso se resume no sofrimento, né? E é um sofrimento que cada vez está mais comum na nossa sociedade, né? É, A obesidade dentro da perspectiva da epidemia mundial, uma epidemia que está acontecendo em todos os países do mundo, né? sim, E a questão de como as pessoas estão sofrendo dentro de suas famílias, diante do trabalho e diante da sociedade, né? E isso acaba trazendo uma repercussão emocional, incluindo a depressão e a compulsão, que acaba explicando todo esse comportamento
dos transtornos alimentares, seja para obesidade, seja para anorexia, seja para bulimia. O que nós temos em comum nisso tudo é um grande sofrimento. Sim, e acho que a ansiedade também entra nesse quadro aí da saúde mental, né? Sim, A gente sem nunca teve dúvida. tanta gente ansiosa e com depressão, né? Pois é, Exatamente. E por isso que esse nosso curso de transtorno alimentar, essa pós-graduação, ele é tão relevante para nós conseguirmos levar o de melhor para o alívio do sofrimento do outro, né? Uhum. Porque a clínica do transtorno alimentar, ela está inserida em todas as especialidades de saúde, seja na área Sim, médica, seja na área psicológica, seja na área nutricional, até mesmo na fisioterapia, ela está incluída ali, acontecendo dentro e na frente do nosso paciente, e vemos que muitas vezes um profissional não bem preparado não enxerga aham. essa problemática, né? Exatamente. E eu acrescentaria ainda o educador físico, que Sim, atualmente é um grande desafio, né? Porque educadores físicos que não têm uma escuta sensível, né? E um olhar sensível a isso, acaba adoecendo, assim como a nutrição também, né? Acaba adoecendo ainda mais as pessoas que já estão em sofrimento, né? você tem toda a razão, Ana Carolina. Inclusive, uma das nossas alunas do curso da época de extensão, que hoje é pós-graduação, mas na época da extensão, fez Sim. uma pesquisa de campo muito interessante, que foi o estudo do perfil dos praticantes de exercícios físicos nas academias de Copacabana, aonde ela detectou que 10% dos frequentadores têm traços bulímicos. Uau, nossa, é muito É, expressivo, né? é muito expressivo e como tantas vezes esse sofrimento está imperceptível, né? Sim. É necessário um olhar refinado para nós podermos detectarmos o ponto do conflito e desmanchar esse nó para o alívio do sofrimento. Sim, e aí eu acho que de fato a gente precisa muito de grupos especializados, né, com esse olhar e essa escuta sensível, principalmente aqui no Rio, né, que é um lugar de risco muito grande, né, para o desenvolvimento dos transtornos alimentares. Eu acho que cursos, né, como, como o a nosso. E pós, eu vou né, de vocês. acrescentar, pois é, e eu vou acrescentar uma questão, Ana Carolina, que eu não sei se você já sabe, eu acredito que o Isidoro já esteja a par. Nós Aham. estamos estabelecendo uma parceria muito importante para o nosso curso e para os nossos pacientes que são atendidos pelos nossos alunos. É uma parceria com a Casa da Medicina da PUC, onde os nossos pacientes vão poder ser atendidos pelo valor que eles puderem pagar. Ai, que E isso ótimo. dá uma abrangência muito grande, porque nós vamos ter tanto acesso a endocrinologistas, Aham. psiquiatras, nutricionistas e médicos de forma geral. Então, eu acho que Uau. isso é um a mais, um diferencial muito importante para o nosso curso, para que a gente possa efetivamente exercer a multidisciplinaridade. A gente fala tanto disso para os nossos alunos, e agora a gente poder contar com a multidisciplinaridade também no atendimento dos pacientes. Isso eu acho que vai ser uma contribuição muito positiva para o nosso curso e que vai possibilitar uma ajuda maior para os nossos pacientes, que óbvio que estão sofrendo, porque se eles Os estão nos nossos, procurando é porque eles estão em sofrimento. os nossos pacientes, nossos alunos, ou seja, disso, pelo que você está nos dizendo sobre a Casa da Medicina e essa parceria conosco do curso de transtorno de pós-graduação da PUC, nós, além desse embasamento teórico das nossas aulas, teremos uma extensão prática, né? E uma extensão Exatamente. prática multidisciplinar, como esse agrupamento de doenças exige. Exatamente. Por Sim, será isso um que eu ganho estou, muito grande, porque o eu estou tratamento do muito transtorno alimentar é empolgada. muito caro, né. Então quando a gente torna ele mais acessível, é um ganho muito grande para essas pessoas que de fato estão em sofrimento, né. E para os profissionais também poderem praticar e se sentirem seguros, né, porque é um tratamento complexo mesmo.
É um E é uma tratamento complexo. oportunidade, é uma oportunidade da gente ampliar a área de atuação do SPA. O SPA ele existe desde 1953, atendendo somente psicólogos atendem. E agora, com essa possibilidade de parceria com a Casa da Medicina da PUC, é como se a gente tivesse possibilidade de estender esse atendimento para outras áreas necessárias e que vão dar conta das demandas, das enormes demandas que caracterizam os transtornos alimentares. Vai ser muito importante. Dentro do escopo da endocrinologia, né? Onde essa especialidade médica está inserida dentro dos transtornos alimentares, uma vez que é o endocrinologista que é o especialista no tratamento da obesidade. Mas hoje em dia a obesidade, mesmo dentro da medicina, ela não está simplesmente e somente no âmbito da endocrinologia. Hoje, devido à epidemia, a obesidade ela está inserida na clínica geral. Todo médico precisa dominar o tratamento da obesidade, né? Não só no aspecto hormonal, mas também no aspecto nutricional e psicológico. Por isso que esse trabalho que o nosso curso de pós-graduação oferece tem esse viés, tem essa percepção da multidisciplinaridade. Isso é muito relevante, né? E, inclusive, reforçar aqui que nós estamos aqui agora, em 2020, com as aberturas das inscrições, das matrículas deste ano, em que profissionais de saúde que estejam no escopo dessa multidisciplinaridade possam se aperfeiçoar conosco. Pois é, isso explica um pouco também o fato de que nós temos alunos, por exemplo, no ano passado, alunos que vieram da biomedicina, ou seja, reforçando, corroborando com a sua fala, de que todas as áreas da medicina precisam estar melhor informadas a respeito dos transtornos alimentares. E Isso prova mesmo, disso é essa ampla procura que a gente vem tendo de áreas que a gente, em princípio, nem imagina que estejam preocupadas com os transtornos alimentares. Mas os transtornos estão presentes em todas as áreas. Todas as áreas, inclusive, quero lembrar que nesse último ano dessa conclusão agora, tivemos uma dentista. Também, exato. Fez um trabalho formidável no desenvolvimento de uma prótese dentária, uma prótese bucal, na busca do tratamento da obesidade através de uma tecnologia odontológica. Pois é, e foi tão interessante porque é uma aluna que tem uma formação de odontologia, mas ela veio nos buscar para entender melhor as questões psíquicas, sobretudo, e nutricionais que estão presentes na obesidade para melhor poder desenvolver o trabalho dela na odonto. Então, eu achei que foi da maior importância o trabalho que ela trouxe e que eu acho que vai ser muito interessante a gente poder continuar ouvindo as diferentes áreas ligadas também à medicina, não só as áreas médicas, mas as áreas também odontológicas, da biomedicina, enfim, os educadores físicos, os fisioterapeutas, enfim, todas as áreas ligadas à saúde. Agora, todas as áreas são afetadas. Oi. Aquelas pessoas que estão nos ouvindo e estão, com certeza, muito interessadas no nosso curso, como é que elas devem ter acesso à informação, à matrícula? Como é que funciona isso, Dirce? Olha, é através do site da CCE. CCE PUC Rio, é lá que nosso curso está inserido e as matrículas, as inscrições já estão abertas, já temos um número significativo que, inclusive, garante a abertura do curso e as aulas desse novo curso, desse novo grupo, devem começar agora, dia 20 de março. Respondi mais ou menos?
Respondeu, são quantos meses o curso, Dirce? É bom você falar isso para os nossos ouvintes. São 18 meses. Em princípio, a exigência do MEC para os cursos de especialização é no mínimo de 360 horas. O nosso curso está com mais ou menos 380 horas. Tem uma certa diferença em função das necessidades de prática supervisionada, de poder dar um pouco mais de suporte para os alunos nas suas demandas de escuta dos nossos pacientes. Então, oscila em 360 e 380 horas. E a duração, em média, são 18 meses. O curso começa em março, agora, dia 20, e deve terminar em agosto do ano que vem, de 2021. E é bom lembrar, Dirce, que o nosso curso da PUC é conectada à Sobrata, que é a Sociedade Brasileira de Transtornos Alimentares. Aliás, a Sobrata nasce dos professores da PUC, juntamente com os alunos, né? E então, entre os muitos objetivos, a continuidade a longo prazo dessa união entre professor e alunos dentro da ideia, dentro da ciência, dentro do conhecimento e da sabedoria, em objetivo dos transtornos alimentares, né? Quer dizer, a Sobrata, né, que faz um evento anual, mesmo para os ex-alunos, para mantermos essa união entre nós. Exatamente. Ana Carolina, você, como a mais nova membro da nossa equipe da PUC, você está convidada para participar, para se tornar membro da Sobrata. Nós devemos ter agora, no primeiro semestre, eu acredito que em março ou abril, nós vamos ter o terceiro encontro da Sobrata, onde os alunos vão poder apresentar os seus trabalhos, as suas monografias, ou em forma de apresentação oral ou em forma de pôster. E isso a gente já deve, agora ainda no mês de fevereiro, nós devemos já determinar qual vai ser o dia desse terceiro encontro da Sobrata. Então, você deixa separado já uma possibilidade de participar também do nosso terceiro encontro da Sobrata. Vai ser um grande prazer. Eu acho que ter uma sociedade assim que vire um ponto de referência para esses profissionais é muito importante, né? Justamente para essa interação, para essa troca. Muitas vezes no tratamento dos transtornos, os profissionais vão se sentindo muito sozinhos, né? Porque mesmo tendo uma A clínica é equipe. muito solitária, não é? Pois é, E eu mesmo acho estando que numa equipe é um desafio, né? Então é muito bom ter essa sociedade como referência, e como apoio. Exato. E a gente vai fazer através dos podcasts, que a gente chama de Sobracast, né? Os Que legal. podcasts da Sobrata, é uma forma, nós estamos com a ideia de fazer um Sobracast por mês, exatamente para que a gente possa os nossos estudos, para a gente poder efetivamente divulgar tudo aquilo que possa vir a beneficiar os nossos alunos e os nossos pacientes. E falarmos com a comunidade, né, Dirce? Falarmos com as pessoas, né? A ciência não pode ficar enclausurada nas salas de aula. A ciência tem que estar na mídia, nós temos que falar com as pessoas, desde as pessoas mais simples, as pessoas mais eruditas, falar sobre esse tema, porque é um tema essencial à sociedade hoje em dia, né? Então, que a Sobracast continue com essa missão mensal de levar a melhor informação possível sobre esse tema de transtornos alimentares. Muito bom, Isidoro, porque acho que é isso. A ciência, ela foi feita para gerar impacto na sociedade, né? Se a ciência ficar dentro da bolha da universidade, ela é fundamental, mas ela não cumpre totalmente o seu papel. E aí é por isso que a sociedade muitas vezes não entende a importância da pós-graduação, a importância da ciência, né, da tecnologia, do desenvolvimento. E aí é a situação que a gente vê atualmente, né, de profissionais de pesquisas sendo tão pouco valorizadas, né? De cientistas sendo pouco valorizados, de cortes de verbas, enfim, eu acho que
quanto mais a gente falar para a sociedade, maior vai ser o impacto que a gente tem a possibilidade de gerar. Exatamente. Não podemos perder o nosso caráter resiliente. Vamos continuar acreditando que a ciência um dia terá um pouco mais de reconhecimento. Mas eu acho que, por enquanto, a gente vai vamos divulgando tudo aquilo que a gente puder divulgar para os nossos pacientes, para a comunidade em geral. Enfim, todo mês, então, a gente vai ter a possibilidade desse encontro que será cada vez, eu espero, mais procurado e mais divulgado. Bom, Dirce, o nosso horário está terminando. Vou sugerir que cada um dê suas palavras finais e convidando já o nosso ouvinte para o próximo SobraCast daqui a um mês. Mas, Dirce e Ana Carolina, diga suas palavras finais. Eu estou muito satisfeita com as novidades que o curso está trazendo, de novas nutricionistas, nova psiquiatra para o nosso curso, contando sempre com uma equipe que já nos acompanha desde 2005 e agora tendo a possibilidade da gente ampliar isso através da Sobrata e divulgando através do SobraCast. Então, agradeço muito a todos, sempre poder contar com vocês para a gente levar esses estudos e essas possibilidades de ajudar quem sofre para mais gente. E eu queria agradecer o convite. É um prazer poder voltar a essa equipe agora como docente. Espero contribuir, né, com a formação de todos de todos os profissionais que procuram o curso. Sem dúvida vai ser um curso incrível. E agora, com certeza, eu vou acompanhar todos os SobraCasts e vai ser um prazer sempre que vocês precisarem poder contribuir com vocês também. Muito obrigado, Ana Carolina. Bem-vindo ao nosso curso de pós-graduação. E, finalmente, quero enfatizar a importância dessa nova geração de terapeutas em que vem agora ao mercado de trabalho. Né? A questão do transtorno alimentar está no nosso cotidiano clínico. Né? Quem de nós, terapeuta, não tem um obeso sentado à nossa frente, conversando sobre a questão complexa do comportamento, a questão complexa dos medicamentos do tratamento da obesidade, da depressão, dos transtornos alimentares em si, a questão da perspectiva do entendimento dos neurotransmissores, a perspectiva do nossa compreensão da questão cultural que vem abrangendo toda a sociedade e termos, diante disso, os melhores instrumentos para ajudar o nosso paciente. Então, que toda essa nova geração que está chegando ao mercado de trabalho precisa ter uns conhecimentos aprofundados sobre os transtornos alimentares. Certo, Dirce? Certo. Muito obrigado ao Isidoro, muito obrigada, Ana Carolina. Então, até o próximo SobraCast. Tchau, tchau. Falou, gente. Tchau. Um abraço. Um abraço.